conseguiram perceber como esse departamento conseguiu trabalhar em conjunto e com muita humanidade, gente que saiu de suas casas, que deixaram as suas famílias para poder cuidar de outras famílias que estavam ali procurando seus entes queridos. Então, de verdade, foi um trabalho primoroso, humano, sabe? E você vê que essas coordenadorias todas se juntaram e como vocês foram técnicos, como vocês foram precisos, né, em separar os corpos não por prioridades, mas por características. Quem não está identificado é melhor ir para Jacobina, porque os parentes estão lá, já facilita essa questão do transporte. Imagine você dirigir, né, até a outra cidade, chorando, desnorteado mentalmente, porque você não sabe se está vivo, não sabe, não tem aquela informação, a possibilidade. Então, toda essa preocupação, até para evitar novos acidentes na via de gente dirigindo sem condição mental para isso, foi pensado, e os corpos sem identificação foram para Jacobina justamente para facilitar, para os parentes estarem ali, chegarem, identificarem e agilizarem o próprio velório, a própria liberação do corpo. Então, de verdade, eu queria agradecer a todos vocês que saíram, independente de estarem no plantão ou não, para fazer esse trabalho. E ao senhor também, e todas essas cabeças, a diretoria do DPT, que teve esse discernimento, essa preocupação e montou tão rápido essa estrutura, né? E é importante destacar aqui que eu fiquei realmente... queria elogiar aqui mesmo o trabalho do pessoal do interior, porque a logística que eles criaram aí para resolver essa demanda aí foi muito sensacional. E não incomodou, porque quando a gente tem um desastre como esse, assim, geralmente, muitas vezes, a gente aqui em Salvador acaba sendo envolvido, tem que ajudar. E eles conseguiram resolver tudo lá entre eles, praticamente, claro, com a participação da diretoria do interior, resolvendo tudo. Quantos médicos legistas participaram ao todo? Em Jacobina 2. 12 Jacobina. Né? Lá aí não tenho a informação em Juazeiro, né? Mas aí eu queria registrar aqui os agradecimentos à coordenadora lá, a doutora Daniela Vale, né, que de pronto disponibilizou os rabecões e a equipe médica, né, e o pessoal também de Euclides da Cunha. Mas com certeza não foi um só perito médico lá em Juazeiro, no mínimo 2 ou 3, porque para dar conta de 8 corpos, com certeza foi nessa mais situação eu já tenho experiência de outros acidentes e todos comparecem. Nessas cidades menores, assim, em Salvador a gente tem uma equipe maior até de sobreaviso para atender. No interior, posso ligar na TIC que todos se ofereceram como voluntários. Acho que em Juazeiro são cerca de 8 peritos médicos. Tenho certeza que todos apareceram. Não, com certeza. É importante que também deixar... Pode até não ter participado, mas se ofereceram. É importante aqui deixar também registrado que a gente, como o Valmir falou, a gente tem no nosso departamento, a gente tem treinamento para agir em situações de desastres em massa que seguramente ajudou a gente, vocês. Todo ano tem um treinamento, né? Todo ano eu já fiz, você já fez também, né? Também tem a equipe que o Dr. Mário falou. Temos a equipe da antropologia que participa, a equipe do laboratório, e a gente faz um treinamento grande, né? A outra foi em Feira de Santana. Teve em Feira de Santana, desastre aéreo, participam os bombeiros, a polícia militar. O Estado tem esse protocolo para desastre de massa. As pessoas não sabem. Não sabem. E a gente não se gosta de falar muito nesse assunto, mas é uma coisa que pode acontecer. Mas é importante todo esse treinamento, justamente para na hora que acontecer o trabalho ser tão rápido. A gente teve um treinamento agora, tem alguns meses, e no caso a gente fez uma simulação de barragem rompendo, né? Mas todo ano tem uma simulação diferente. Teve avião, simulação de... A Bahia tem muito grande evento, né? O carnaval é um evento imenso. Enquanto as pessoas estão se divertindo, a gente está tenso, esperando que o negócio comece e termine logo. Que comece e termine logo. Tem 10 anos que eu trabalho no carnaval todos os dias. E aí, eu também, mais ou menos nesse tempo aí. E a gente fica estressado para que tudo dê certo. E termine logo. E torcendo para terminar logo. A grande palavra, inclusive, que é trabalhada pelo nosso secretário, é essa questão da integração. Então, a gente tem que entender que o Departamento de Polícia Técnica, que é autônomo na sua questão administrativa, financeira, né, faz parte do sistema policial civil, junto com a Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros e junto com a Polícia Militar. São 4 forças de segurança. E essas 4 forças estão dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública. E esse trabalho integrado, então perceba
que ao chegar da Polícia Militar, ao chegar da Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiro, chegada do Departamento de Polícia Técnica, a investigação que vai ser feita pela Polícia Civil, é um trabalho, então, assim... Eu faço uma analogia assim, ó, Valmir. O que a população vê que aparece é a ponta do iceberg. Que tem muito trabalho atrás. Por detrás, abaixo dali, da coluna d'água, você tem o trabalho dos peritos criminais e médicos, legistas e odontolegistas, que às vezes é muito mais volumoso do que aquilo só que apareceu ali naquele momento. Por exemplo, vou falar rapidamente aqui, uma identificação somente de um corpo, que é muito rápido ali por impressão digital. É bem rápido, é um trabalho importante, claro que é, mas é bem rápido. Agora, outros tipos de exame, como o exame toxicológico que foi feito, que pediu psicotrópicos, pediu drogas aí também no material biológico que foi coletado, né? Isso demora mais tempo, porque se não pega no primeiro exame, a gente tem que repetir o exame laboratorial. Foi pedido também exame de alcoolemia, que também requer uma análise laboratorial usando um cromatógrafo para dar o resultado. Não é imediatamente esse resultado, então faz um exame preliminar, depois um definitivo. Então isso leva um pouco mais de tempo, dá mais trabalho, e é um trabalho que é demais de bastidor e que não aparece muito para a sociedade. Agora, você falou no começo do nosso podcast que às vezes as pessoas falam no lugar do perito e não tem essa autoridade e nem esse conhecimento técnico, específico, preciso. Mas, aí eu já vou falar enquanto jornalista, muitas vezes que a gente procura o perito, é muito cuidado, porque como o próprio Val me falou, tem muitas variantes. Então, eu percebo que vocês são muito mais cautelosos para dizer, inclusive levantar certas hipóteses. E aí, quando a gente tem acesso às outras autoridades que de repente não teriam essa competência precisa, técnica, formal de dar essas informações, a imprensa acaba recebendo essa informação. Então, eu não sei como é dividido esse trabalho, essa logística para a parte de comunicação com a imprensa, para poder falar sobre esses detalhes. Então, por exemplo, eu vou dar hipóteses, já que a gente trabalha com hipóteses, eu gostei disso. Um exemplo, o médico legista, né? A gente está com o Dr. Mário Câmara, vamos supor que ele seja o médico legista que assumiu um grande caso, uma grande tragédia, e aí vamos deixar de lado a tragédia que esse podcast está tratando desde então. E eu, como jornalista, procuro o Dr. Mário para me confirmar se aquele corpo é de A ou de B. Dr. Mário praticamente já tem todos os indícios que levam a crer que sim. Mas ele não me confirma e nem me diz que todos os indícios levam a isso. Mas aí vem o policial ou outra autoridade e diz assim, ó, a mãe, um exemplo, disse que a menina, ou a criança, ou a pessoa saiu com tal roupa assim, e ele lá tá com tal roupa assim. Essa informação o médico legista já tinha e não passou. Exato. Então, para a imprensa, aquilo ali já é uma informação que serve. Então, às vezes, essas autoridades acabam, entre aspas, roubando a cena porque dão as informações. Veja só, isso foi uma conduta que nós resolvemos numa gestão anterior, do Dr. Elson Jefferson. Na época eu era diretor do ML, Dr. Elson era o diretor-geral do DPT. E ficou estabelecido na época que o perito, já era uma tradição nossa, não dá entrevistas. Tá? E ficou estabelecido que a nossa assessoria de imprensa é que deveria falar sempre oficialmente pela instituição. Porque é o seguinte, olha, nós somos de opinião, nós em geral, os peritos, que numa investigação policial, sempre quem deve falar é quem está presidindo o inquérito, que é o delegado de polícia. É o único que tem todas as informações do caso. O perito, realmente, ele tem informações do caso, mas é limitado ao quê? Aquela prova material. O conhecimento dele em relação à prova. O caso é mais que isso, tem a prova testemunhal, tem outros elementos de investigação. E para evitar a criação de boatos e disse-me disse, a gente acha que só uma pessoa deve falar. Então, nós, dentro da polícia técnica, nós achamos que sempre quem deve falar é quem preside o inquérito policial, que é a autoridade policial. Eventualmente, nós somos convidados a pedido da Secretaria de Segurança Pública ou da autoridade policial, mas a gente evita se manifestar sobre casos em andamento para não gerar boato. A gente sabe que a imprensa quer chegar a informações, mas assim, a gente
evita falar de casos em andamento, a não ser quando somos chamados para alguma coletiva. E agora eu quero fazer uma pergunta para todos três, que se estende a todos três. Afinal de contas, estou aqui com 2 peritos criminais, um médico legista, que estão habituados a esse assédio, entre aspas, da imprensa, a essa abordagem, a palavra mais correta, essa abordagem da imprensa em casos como esse. Se eu tenho a informação que o perito criminal é a autoridade maior no local do crime, inclusive maior que o próprio delegado, se lá ele estiver e estiver atrapalhando, a quem eu vou perguntar se eu tenho em posse a informação de que a minha autoridade maior é o perito criminal? No caso em específico, agora eu vou puxar para esse caso. Não é maior. Não, somente se ele tem naquele momento. De tirar o delegado mas eu tô lá naquele momento como entrevistadora, como repórter. Então eu teria que me dirigir, nesse caso, a doutor Valmir Lacerda. E a minha pergunta para a autoridade, que já não está mais lá, mas se lá estivesse, a pergunta básica: o que pode ser dito desse acidente? Qual foi o local da batida? Foi no sentido Salvador ou foi no sentido Jacobina? Vamos lá. Essa questão da informação, do sigilo, é justamente para preservar a investigação. Então tem um princípio maior, que é a questão investigativa. Então, se são informações que podem atrapalhar a investigação, a gente se resguarda. E aí o que acontece? Até o fechamento do laudo, porque tudo que foi visto, que foi coletado, que foi fotografado, que foi medido, isso vai estar no laudo e na data tal vai ser fechado, assinado e protocolado para a autoridade investigativa, que é a primeira pessoa que deve tomar conhecimento desse laudo. Entendi. E então aí, daqui a 10 dias ou 30, podem se prorrogar para 30. E aí, inclusive, esse delegado recebendo esse laudo, que é sigiloso, naquele momento ali, aí ele passa a ser a autoridade investigativa. Ele é a autoridade investigativa. Ele vai decidir se publica esse laudo ou não. Mas para que sigilo, se como o senhor mesmo falou, se não tem mais... o senhor me falou um termo, quer ver? A responsabilidade subjetiva e objetiva. Independente de sentido, de quem bateu, a gente não teria que responsabilizar de forma subjetiva. Ou seja, os 2 motoristas envolvidos nesse acidente estão mortos. Então... agora só existe a objetiva, como o senhor mesmo falou, um seguro, uma coisa ou outra. Diante disso, o sigilo para quê? Porque, veja só, até o momento do fechamento do laudo, pode aparecer uma informação que pode modificar a conclusão do laudo. De repente, um sobrevivente pode estar dirigindo o veículo e a gente não sabe? De repente, pode muito difícil de dizer. Imagine, repente, alguém filmou, alguém tem alguma gravação, e hoje, em termos de celulares... Sim. Aí... Porque o perito criminal, ele vai dizer o que viu e o que não viu. Sim. Ele pode, inclusive, dizer o seguinte, que não tem elementos para concluir. Ele pode até dizer que não foram encontrados vestígios, ou teve dificuldade, ou não foram devidamente, houve isolamento e a preservação, e em virtude de não ter elementos, não conclui nem se foi ou se não foi, e fica de forma indeterminada. Certo. Não só o perito, como o perito médico. Agora eu queria... Terminou essa parte? Não, e aí o que acontece? Então, tem essa questão processual, que é a autoridade investigativa, e aí é até uma questão de ética. Certo. O delegado está lá esperando o laudo para poder fazer as investigações. Já imaginou uma pessoa tomar conhecimento antes do delegado? O delegado fala... Como assim? Né? Então fica constrangedor, né? Então a gente prefere entregar o delegado, se ele interessar, de acordo com sua investigação, se ele publica ou não. Agora vamos imaginar que lá no momento ele vai e publique. Depois que ele publicar, pode vir perguntar que eu digo tudo. Mas aí já tá lá. Agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: nem o local, porque o senhor já tem 17 anos. Então o senhor chegou, eu tenho certeza que pelo menos as informações básicas, só no olho, embora o senhor não possa só no olho dizer, mas não seria possível dizer o local da batida, não seria possível dizer se, como a polícia já estava dizendo que foi uma possível ultrapassagem indevida no local. Por exemplo, no local da batida, aquelas 2 linhas da sinalização eram contínuas, tinha aquela pontilhada que permite essa ultrapassagem, não tinha. Isso não é possível falar, porque... eu não estive lá, não viajei para Jacobina, mas possivelmente se eu estivesse lá, são coisas que os meus olhos, assim como os seus verdes, estariam olhando. Então eu conseguiria dizer
se existia ali nas imediações do trecho de onde está o carro, que depois que bate, óbvio, cada um vai para um canto. Então, entre aquele carro que está lá, o outro que está cá, eu conseguiria dizer se era uma via permitida ultrapassagem ou não. Então, se houve ali, eu já poderia dizer na reportagem que se teve, não era permitido. De repente, marcas de freio em alguma das vias, que poderia também me possibilitar, como jornalista, a olho nu, identificar se teve uma frenagem no sentido Salvador ou no sentido Jacobina. Então, se eu que não estudei, não passei no concurso e não sei, conseguiria visualizar isso e dizer, o senhor não pode dizer, tipo, o que é, com certeza, o que o delegado também já viu, o que o delegado também já sabe? Infelizmente, antes de concluir o laudo, eu vou me reservar. Por uma questão ética profissional. Tá, então ele já sabe, viu, minha gente? Só que ele não pode dizer. Não, só para... Eu queria dizer aqui, só para complementar, a gente tem que ter muito cuidado realmente, porque tudo pode acontecer, né? Alguma coisa que surge ali depois que pode mudar a interpretação das coisas. Então a gente se reserva sempre, a gente tem esse cuidado de aguardar para ter a finalização do laudo, para poder divulgar alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu de, não aqui na Bahia, que eu não conheço, mas em outros estados, já vi colegas falando antecipadamente, quando vai ver era outra coisa diferente. É isso que eu ia perguntar agora. Por exemplo, vamos supor, na nossa tradicional hipótese, que a gente tem o caminhão descendo sentido Salvador, que isso todo mundo sabe, e o micro-ônibus subindo no sentido Jacobina. Vamos supor que o caminhão entrou na pista do micro-ônibus. Para mim, que sou leiga, poderia dizer o quê? Que ele tentou uma ultrapassagem indevida e que pode ter ocorrido essa batida. Mas como o senhor mesmo falou, o local... como é que o senhor fala? O sítio de colisão. O sítio de colisão não é determinante porque o que é que poderia, de repente, ali interferir para dizer se não foi responsabilidade dele ultrapassar? Buraco. Não é determinante porque existem outras variáveis. E essas outras variáveis podem interferir. Vamos imaginar, hipoteticamente, se por acaso, vamos analisar as duas possibilidades. Certo. Do caminhão estar ultrapassando. É uma hipótese, né? Mas vamos imaginar também que o motorista do caminhão foi desviar de algo. Entendi. Então, ele pode estar na outra faixa, mas a conduta dele foi justificada por uma questão outra. Entendi. Então, não é determinante. Uma falha mecânica, né? Na barra de direção. Isso eu tô falando do caminhão. Vamos ver também agora a outra hipótese invertida do motorista. Se ele fez uma ultrapassagem e aí a gente vai analisar por que a causa, se houve alguma outra variável que fez com que essa conduta dele até justificasse ele sair. Vamos imaginar que ele recebeu uma fechada de um outro veículo, de um terceiro veículo. Uhum. Então, digamos assim, obrigação do perito criminal identificar o ponto de colisão, o sítio de colisão, como a doutrina menciona, né? Mas isso não é determinante. O que vai ser outras variáveis que serão analisadas, examinadas, calculadas. Tem fórmulas para chegar à velocidade. Por exemplo, é possível a gente determinar a velocidade, porque nós vamos ver o ângulo da posição final dos veículos, vamos levar em consideração o atrito do corpo, eu falo o veículo, né, em relação à pista, os danos nos veículos, a situação dos pneus, né, a posição dos corpos, das manchas de sangue, até o tacógrafo. Por exemplo, houve o caminhão estava carregado de manga. Até que ponto essas mangas chegaram? Rolaram, né? Então isso é uma variável que aí tem a fórmula. É física pura. Física, é cálculo de física, né? E por isso que nós, bacharéis de direito, temos que fazer formação na academia
porque tem o curso específico de perito criminal e a gente tem que aprender a fazer cálculo físico de corpos, porque leva em consideração a massa, o peso do caminhão, e aí isso aí todo mundo sabe que um caminhão carregado é muito mais pesado do que um ônibus, micro-ônibus, né? Na verdade ele não é um ônibus, acho que a capacidade dele é de no máximo 30 pessoas, 27, 30 pessoas. Agora, aproveitando também sua especialização, sua formação em Direito, depois de todos esses cálculos, de todas essas fórmulas, de todas essas análises, no final das contas, para concluir, o que é que esse laudo, quando chegar das mãos do delegado responsável, o que é que ele vai estar dizendo exatamente? O que é que vai constar ali? Ele pode informar que houve uma conduta irresponsável do motorista A, ou uma conduta irresponsável do motorista B, ou condutas concomitantes, concorrentes de A e de B, ou simplesmente, se o perito não tiver elementos suficientes, dizer que não tem elementos e conclui como indeterminado. Ele não tem a obrigação de determinar. Sim. Ele tem a obrigação de fazer a perícia, de ir lá no local, e uma vez convocado, chamado pela autoridade, ele vai prevaricar, ele tem que ir no local fazer os exames. Mas a conclusão vai depender da coleta dos vestígios encontrados. Mas é possível dizer... Esse laudo vai para o delegado. E é possível dizer onde... Mas nesse laudo, a informação que vai ter, independente de quem provocou, se A ou B, então vai ter lá se foi uma batida no sentido Salvador, se foi uma batida no sentido Jacobina, então isso já vai dar indício se houve uma passagem. Pode inclusive estar lá escrito todas as variáveis e ao final não ser possível a conclusão, porque faltou uma outra variável. Entendi. Ele tem que ter segurança, porque aí é justamente isso. Quando ele assina e protocola o laudo, aquele é um filho seu, é sua responsabilidade. E aí não vai mudar. Ele escreveu a paternidade dele, ele leva isso pro resto da vida dele. Inclusive pode ser chamado na justiça, pode ser chamado por um juiz para poder esclarecer, né? Então ele tem, uma vez assinou, pronto, ali a paternidade. Então por isso essa cautela de só comentar depois que assina, protocolo, entrega para o delegado vai analisar, ele é discricionário esse ato, se publica ou não, porque tem uma investigação e análise, tem consequências penais, que não vai ser o caso, mas tem consequências cíveis, né? Então, tudo isso aí faz parte do processo. E aí... O senhor acredita que em 10 dias consegue entregar esse laudo? Ou não, isso eu posso lhe afirmar, que em 10 dias não. Tem o exame dos tacógrafos, tem os exames os laudos médicos legais, até para ter certeza das posições das lesões, né? E inclusive, eu não vou dizer que é o caso, mas pode ocorrer a necessidade de eu retornar lá no local, de reanalisar, porque à noite, escuro. Sim. Por isso que eu perguntei se o senhor teve lá de volta. A pista, né, de manga. Então, em havendo essa necessidade, e isso aí, os estudos aqui vão dizer, pode acontecer de eu estar lá fazendo o estudo, falar, não, eu preciso voltar lá porque eu estou com uma dúvida. E aí pode acontecer, estou dizendo que isso vai acontecer. De eu voltar lá ao local e fazer novas medições, novas análises, né? Entendi. Eu queria só colocar aqui um detalhe com relação a essa questão que você falou, do acesso às informações, da dificuldade de obter as informações, e que o nosso colega Mário Câmara falou do delegado, acaba centralizando isso. Um efeito que eu diria assim, que é negativo dessa centralização digamos assim, o perito criminal. Eu me lembro que desde que eu entrei na academia de polícia, há 17 anos atrás, eu ouvia que perito não deveria dar entrevista, não deveria falar. Eu, particularmente, eu discordo. Sobre casos e andamentos. Isso, Na verdade, eles acabavam dando uma ideia geral de que perito tinha que ficar calado. Essa era uma ideia geral que passava pra gente. Eu julgo que, e venho observando ultimamente, que cada vez mais, né, outros profissionais acabavam falando de uma forma não muito adequada do nosso trabalho. Então é por isso, é um motivo que a gente também, inclusive, criou esse canal aqui, né, de
de transmissão. Nós estamos falando sobre o caso, mas não dando informações específicas. Então, na entrevista da imprensa é a mesma coisa. A gente fala sobre aquilo que a gente fez ali no geral, tá? Mas não vai falar sobre achados específicos. Exatamente. Isso aí é que... É isso. Cria uma informação parcial e conclusões parciais de quem não é técnico para estar gerando... E também medo dos peritos de falar. É isso, porque, por exemplo, eu percebo essa cautela de Dr. Valmir de falar. Eu tenho certeza, dentro do meu que o senhor já sabe o sítio da colisão. É porque a gente também não se preocupa com isso, assim. A gente pois é, mas... dar o melhor trabalho que a gente pode oferecer. Enquanto jornalista... Vocês querem saber logo do resultado. Não é um resultado, porque a gente entende que não é um trabalho rápido. A gente entende que precisam dessas fórmulas, dessas coisas todas, a gente entende. Mas o que a gente espera, e aí eu tô te falando enquanto jornalista, o que a gente espera é justamente isso, ó. Tudo indica, não significa que que a colisão foi no sentido jacobina. Um exemplo, né? Uma hipótese, como a gente fala assim. Foi no sentido jacobina. Mas isso não é determinante para dizer o que motivou e tal e tal. Então, essa é uma informação de um profissional autorizado, de uma autoridade que esteve no local e de uma autoridade que tem o conhecimento técnico do local. Diferente da gente ouvir, de repente, uma outra autoridade que não tem essa especialização, esses critérios, dessas ciências todas que vocês estudam, desses processos todos, e fala, e a gente, óbvio, vai colocar, porque não deixa de ser uma autoridade, mas o perito acabou perdendo a oportunidade, seja por uma decisão maior ou simplesmente por se resguardar, de falar e de estar ali e de se mostrar para a sociedade, porque a sociedade acaba não conhecendo, né, o trabalho do perito criminal, e outras pessoas, outros profissionais, não é querendo criticar ninguém, mas acabam levando o mérito. Mas assim, eu sou de opinião, você vê que até um pouco de discordância aqui. Eu sou de opinião assim, que as outras instituições têm que controlar seus servidores também para não falar do que não é da área deles. Sim. Então eu vi nesse caso específico aí, não vou dizer qual é a instituição, mas profissional de determinada instituição, falando que a instituição dele ia verificar, ia fazer perícia, que não quer. A instituição dele não vai fazer perícia. Então, assim, a chefia dessas pessoas tem que controlar ali seus servidores também. Eu já vi essas informações parciais passadas, eventualmente, por fontes de perícia criarem muita conclusão equivocada. Isso já aconteceu, isso acontece muito em crimes de repercussão. Aquele caso, vou pular para outro caso aqui agora, um caso criminal, aquele caso do Adriano da Nóbrega mesmo, gerou várias conclusões erradas, gerou até uma reportagem de capa de uma revista cheia de conclusões equivocadas. Eu trabalhei naquele caso, a gente teve que ir para a imprensa desmentir item por item, porque estava criando um absurdo. Agora imagine vocês foram desmentir a imprensa, sendo que com certeza a imprensa deve ter procurado a pessoa certa para falar, mas que não fala. Mas nós e aí a gente tem uma autoridade que fala, enquanto jornalista, preciso de uma fonte oficial. Então, se é um delegado, se é um policial militar, se é um bombeiro, se é um major, nós vamos buscar uma autoridade que esteja no local e que possa falar, porque como nós, jornalistas, não somos especialistas, não somos os peritos, a gente precisa que alguém me fale, por mais que eu olhe e veja que teve uma frenagem brusca no sentido jacobina, eu não posso afirmar que foi. Então eu vou buscar uma autoridade, seja da Transalvador, né, que é local, que é a agência de trânsito, seja um perito, eu vou buscar uma autoridade que me dê uma luz do que aconteceu ali. Agora, se você perguntar para essa autoridade, você tem certeza do que o senhor está falando? Ele vai dizer que não tem. Não, eu acho. É um luxo que o perito não tem, né? Exato. Achar, supor. Ele não tem essa prerrogativa, não tem, o perito não tem. É o que eles falam justamente, tudo indica que... Né? Mas um tudo indica que, de uma pessoa que não entende, um tudo indica que, de uma autoridade do local do crime, você entende que tem pesos diferentes? Completamente diferentes. Se Dr. Valmir me diz que tudo indica que o local do acidente foi sentido jacobina, e um policial militar que foi o primeiro a chegar, mas que também não viu
a colisão, ele já chegou, a batida já tinha ocorrido e me disse que tudo indica que... Qual é a informação que tem mais peso técnico? É isso. Esses casos de repercussão, o que é que a Secretaria de Segurança costuma fazer? Eventualmente, ele agenda uma entrevista coletiva com os peritos e o delegado do caso, os investigadores, e ali o pessoal esclarece o que é possível esclarecer naquele momento. Geralmente se faz isso aí. Talvez a Secretaria faça. Né? Se começar a repercussão e se começar muitas versões equivocadas. Mas assim, a gente tem que partir do princípio que o nosso trabalho é essencialmente científico. Sim. Né? Então, se tem ciência, tem justamente um método. E o método começa levantando as hipóteses. E quais foram as hipóteses levantadas nesse caso? Várias hipóteses foram. Me dê 3. Não, infelizmente eu vou me resguardar. Você está querendo comprometer a gente. Olha aí, estou pedindo 3 hipóteses, não são nem conclusões. Se você dá 3 hipóteses, e se não forem as 3 que ele citou, entendeu? Aí fica chato. Inclusive uma hipótese, o nome está dizendo hipótese. Exato. Ou seja, não é certeza. Exatamente. Então, é muito melhor para o perito fazer esse exercício mental de suas hipóteses e depois que ele comprovar através do método científico, transportar isso para um laudo e assinar. Aí assinou, já foi. E aí tem uma ética profissional que é para entregar à autoridade investigativa. E aí a autoridade investigativa, a depender do caminho que ele vai levar a investigação, ele vai dar publicidade ou não. Veja como é diferente o nosso trabalho como o de um juiz. O juiz também ele não dá nenhuma entrevista antes de dar a sentença. Mas depois que ele dá a sentença, aquela sentença é publicada inclusive no Diário Oficial. Sim. O nosso laudo não é publicado no Diário Oficial. O delegado, se ele quiser, ele não publica. Ele mantém o sigilo com fundamento no sigilo da investigação. Então, é uma norma de conduta ética, profissional, que os peritos criminais obedecem. E aí, talvez, com esse excesso de preocupação, faz com que o perito criminal seja mais discreto, né, não dê entrevista, porque fica com medo até de escorregar, no sentido de dar uma informação antecipada, que lá na frente ele vai mudar. Então, mas claro, a ASBAC está fazendo um trabalho muito interessante para a gente fazer essas reflexões. Primeiro, saber e fazer a reflexão se a gente pode ou não dar entrevista. Criar um canal oficial, né? E se for dar entrevista, estabelecer critérios para essa entrevista. E isso a associação à ASBAC, através da direção, está fazendo esse trabalho primorosamente. Porque primeiro está quebrando o paradigma de que não pode dar entrevista. Não existe essa proibição. O que existe é uma conduta ética, né, que, no caso, se violada, vai atrapalhar as investigações, que têm consequências penais e cíveis e administrativas. E justamente por ter consequências penais, não é só uma obrigação ética, é um dever legal também, de não vazar informações. É verdade. Exatamente. Mas jornalista vive de vazamento de informação. Sim, Tem mais mas a gente entende. Algum detalhe que a gente já está caminhando para 2 horas de gravação. Foi muito bom, a conversa fluiu muito bem. Vendo? Não, mas assim, especificamente. Diga aí, Valdir. Não, assim, eu só queria registrar mesmo, primeiro, reiterar aqui os nossos sentimentos, condolências aos familiares e amigos e a toda a sociedade lá de Jacobina, que, ao vocês terem ideia, ontem o comércio fechou depois do meio-dia. E hoje de manhã continuou fechado. Parece que vão abrir só depois do sepultamento. Talvez só abra até amanhã. Então, não é uma cidade pequena. Jacobina é uma cidade de 80 mil habitantes. É uma cidade de porte médio. É série de uma regional de polícia técnica. Só tem, dos 417 municípios na Bahia, só 33, 34 tem série de regionais. Jacobina, ou seja, menos de 10% da cidade da Bahia tem regional de polícia técnica. Então, Jacobina não é uma cidade pequena, né? Mas a comoção foi muito grande. O comércio fechou porque o clima... Todo mundo deve conhecer alguém. Alguém que conhece alguém, quando não parente, né? Então, primeira preocupação é esse nosso registro de sentimentos, condolências, solidariedade. Segundo, registrar, digamos assim, a união dos colegas, peritos criminais, peritos médicos legais, odonto legal, que também faz parte do... Não precisou, mas estava ali pronto para, se fosse
fazer o trabalho, os peritos técnicos, os motoristas, auxiliares de necrópsia, o que pega a bandeja. Então, todas as equipes, não só de Jacobina, de todas as regionais, das macros regionais, o empenho e a coordenação da própria diretoria do interior, a diretoria geral, a doutora Ana Cecília, nossa diretora geral, né, não tive contato direto com ela, mas o nosso diretor do interior estava nos dando a informação que estava subsidiando diretamente a nossa diretora, né? Porque a nossa relação é com o nosso diretor do interior e ele tem uma relação direta com a diretora geral que estava, e segundo informações... Fala o nome do diretor aí. O nosso diretor do interior, o doutor Humberto Filho, mas está de férias e que está o substituindo, doutor Bira, né? Birajara. Birajara. Isso. Né? E desde 1h30 da manhã, contactando com ele, e coordenando as ações, e todos nós preocupados, procurando saber qual seria a melhor estratégia, e talvez pelos treinamentos, pelo histórico dos nossos diretores do interior, né, que tem esse pensamento de capacitar, de integrar, de unir, de ser solidário com as regionais no momento de desastre de massa, porque precisa, para colocar o protocolo em prática, precisa que as outras regionais, né, sejam solidárias, e assim está sendo. Então esse é o segundo ponto, né, a questão da coletividade, e assim, e também até os colegas que não tiveram, mas se preocuparam, se colocaram à disposição. Eu recebi telefonema de colega de Teixeira de Freitas, eu recebi telefonema de colega de Barreiras, se precisar estou aqui, como calma, peraí, a gente tá dando conta aqui, as regionais aqui de Juazeiro, Euclides da Cunha, Serrinha, tá dando suporte, beleza, foi tranquilo. E atingimos nossos objetivos, que era justamente fazer a perícia, que lá na frente vai sair o laudo, mas também tem o trabalho de identificação, tem o trabalho de necrópsia pelos médicos legistas, as liberações dos corpos para as famílias em tempo, para que elas possam, de forma digna, fazer o seu sepultamento, o velório e o sepultamento. E também, assim, parabenizar as BAC também, que deu todo o apoio e sempre atenta, né, com as nossas demandas, e estamos aí nesse trabalho, e agradecer. Quer falar considerações finais aí? Eu agradeço o convite da ASBAC, reitero os meus sentimentos aos familiares e amigos. Você falou dos peritos criminais. Nós temos aqui um grupo de peritos legistas, né, que inclui aqui todos os peritos legistas do estado, quase todos, e foi grande a mobilização no grupo também, oferecendo apoio, gente que se dispôs a viajar e tal. Nós fomos nos comunicando aqui, vendo se ia ser necessário ou não. Que maravilha, uma atividade, né? Paralela às atividades da diretoria, do próprio protocolo aí de desastre de massa. Então você vê como o pessoal realmente tem interesse em ajudar, além do dever legal, né? Sim. As pessoas de imediato se disponibilizam, se voluntariam. Então, eu agradeço aos colegas e parabenizo aos colegas envolvidos que se voluntariaram nesse momento aí tão triste, não é? E você, Tê? Eu queria falar aqui, né, em nome da ASBAC, eu queria parabenizar você, Valmir, porque eu já te conheço, né, da minha turma, entrou comigo, eu sei como ele é criterioso e meticuloso. Então eu queria parabenizar. Eu não posso deixar aqui também de registrar, né, da importância que foi, né, esse treinamento que a gente teve de desastres de massa para estar preparado, por exemplo, na organização de uma logística grande como essa. A Bahia é um país, praticamente, se você comparar com outros lugares. Então a gente quase que, digamos assim, mobilizou um país, digamos assim, para resolver um problema, e isso foi graças a investimento em treinamento dos nossos peritos criminais em protocolos de desastres em massa. Então isso contribuiu bastante pra gente, para eles no caso, né? Eu tô aqui em Salvador representando as BAC, então contribuiu sem dúvida, como ele falou e destacou. Então eu queria parabenizar a diretoria no nome da doutora Ana Cecília, parabenizar também o diretor do interior, o pessoal da diretoria do interior, Dr. Humberto está de férias, Bira está no lugar dele, a diretoria das BAC também,
queria parabenizar também pelo apoio que a gente está criando agora, né, esse canal aí de comunicação para poder levar a voz do perito oficial, né, só o perito criminal, é o perito oficial que vai incluir também os médicos legistas e os odontologistas para trazer a voz oficial do conhecimento das ciências forenses. Então vocês agora vão ter esse canal direto com a gente. Então, se você quiser aprender, ver de fato, né, o que é feito, dentro do que pode ser dito para contribuir com a divulgação, difusão científica do trabalho pericial, criminal, médico, odontologista, a gente vai fazer aqui. Estamos só começando esse projeto e é isso que eu tinha para falar. Jogou duro aí. É o primeiro de muitos. Esse é o Forensic Podcast. Já aproveitem para se inscrever no canal, curtam, compartilhem, porque esse foi um caso realmente que teve uma repercussão, uma proporção não só estadual, mas também nacional, e muitos outros temas vão ser debatidos. E vocês que são estudantes da área, que estão começando, estão aí concurseiros, querem tirar dúvidas sobre os trabalhos dos peritos oficiais, aqui também é sua oportunidade. Deixem todas as dúvidas anotadinhas e quando começar a rodar, vocês já podem ir comentando que a gente vai anotar e numa oportunidade seguinte a gente vai ver como a gente consegue ir distribuindo esses conhecimentos para melhorar também, para vocês se tornarem um perito assim como o Dr. Valmir, como o Dr. Márcio. E aí, como o Dr. Mário, então... E eu também, né? Claro, eu ia falar assim, você não deixa mesmo olhar as palavras? Torricelli. Então, aproveitem, se inscrevam, curtam e compartilhem. Tchau, pessoal. Até a próxima.